Boa tarde, turmas. Falar agora da lesão corporal dolosa gravíssima. São 5 qualificadoras da lesão corporal dolosa gravíssima prevista no parágrafo 2º do 129. A primeira hipótese trata da incapacidade permanente para o trabalho. O que se entende por essa expressão permanente é no sentido de que a incapacidade não é duradoura, não é para sempre, não é perpétua. Ela é impermanente no sentido de que não se sabe quando que ela vai cessar. A expressão trabalho entende-se somente como sendo a atividade lucrativa. Não se exige um vínculo formal empregatício, basta que seja uma atividade que dê ganhos lucrativos, né? Que seja remunerada ou seja lucrativa, diferente da expressão ocupações habituais. Aqui se exige um mero diagnóstico e não um prognóstico, ou seja, uma probabilidade em que não se sabe quando que a incapacidade vai cessar. Essa incapacidade deve ser total, segundo o entendimento que prevalece, ou seja, é uma incapacidade para toda e qualquer atividade, não somente a atividade que a vítima exercia anteriormente. É uma qualificadora que pode ser praticada a título de dolo ou culpa, ok? Próxima qualificadora, enfermidade incurável. Enfermidade incurável é um processo patológico, né, em que a pessoa adquire uma doença que no estágio atual da medicina não tem cura, tá? Então aqui se necessita um prognóstico, tá? E é no sentido de que a enfermidade pode até ter cura, mas não no estágio atual. Pode ser que a cura venha daqui a um ano, uma semana, 2 anos, 10 anos, etc. É nesse sentido. E aqui é importante estabelecer que esta qualificadora também tem que ser praticada, pode ser praticada a título de dolo ou culpa, tá? E aqui é importante diferenciá-la com a debilidade permanente, que é uma lesão grave. Na debilidade permanente, a doença cessou e atinge um órgão específico. A enfermidade incurável, a doença não cessou, continua lá, porque não tem cura, e atinge o organismo como um todo, tá? Então, seriam enfermidades que atualmente não têm cura pela medicina. Outra importante distinção é em relação ao crime de perigo de doença contagiosa, artigo 131 dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Nesse caso, a diferença é que lá nos crimes de periclitação é um dolo de perigo concreto individual, aqui é um dolo de dano, um crime de dano. E a outra diferença é que a enfermidade incurável é uma doença que não tem cura. E o crime de periclitação do 131 é uma doença contagiosa, mas que tem cura, ok? Próximo inciso, perda ou inutilização de membro, sentido e função. Aqui é muito parecida com a qualificadora da lesão grave de debilidade permanente. Então, em relação a membro, sentido ou função, nós já analisamos o que seria membro, sentido ou função. E aqui a expressão perda ou inutilização. Perda seria por mutilação ou amputação, né? Mutilação ocorreria no momento da prática do delito, enfim, de um membro superior, inferior, e a amputação que seria por cirurgia. Então, quando há perda de algum membro, né, é que caracteriza a perda. E a inutilização, o membro continua acoplado no corpo, mas ele não tem mais função alguma, está completamente inutilizado. Esta qualificadora pode ser praticada a título de dolo ou culpa, tá? E a perda ou inutilização em relação a membros inferiores e superiores, pé, braço, coxa, antebraço, etc. Basta a perda de um membro, de um braço, de uma mão, que já caracteriza a lesão gravíssima pela perda ou inutilização, porque a redação é perda ou inutilização de membro. Então aqui nós vamos aplicar esse raciocínio da debilidade permanente, da lesão grave, que falava de órgãos duplos.
tá? A próxima é a deformidade permanente. É uma qualificadora em que pode ser praticada a título de dolo ou culpa. Deformidade permanente no sentido de que ela não vai sumir com o decurso de tempo. Então, nessa qualificadora, 4 requisitos cumulativos são exigidos. O dano tem que ser estético, e um dano estético grave, né? Ou seja, um dano que causa uma desarmonia no corpo. Esse dano tem que ser permanente, ou seja, irreparável pelo decurso do tempo. Ele não vai sumir pelo passar do tempo, tá? É dano permanente nesse sentido. O dano tem que ser visível, e aqui essa questão da visibilidade vai depender muito das condições e características da vítima, da atividade que a vítima exercia. Então, essa questão de visível demanda interpretação, tem um elemento subjetivo aí. E a impressão vexatória, ou seja, é um dano que cause desagrado, desagradável, impressão, repugnância, mal-estar para quem enxerga essa deformidade permanente. Aqui é uma questão interessante jurisprudencial que diz o seguinte: será que a realização de uma cirurgia em que retire a deformidade permanente afastaria a qualificadora? O STJ, em 2015, entendeu que não. Eu vou ler aqui um trecho da emenda, está aí no material, que diz: a realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização no momento do crime constatada de lesão geradora de deformidade permanente, seja porque providência não usual, seja porque é o critério exclusivo da vítima. A doutrina leva em consideração a teoria teoria da atividade no tempo do crime, que leva-se em consideração o momento da ação ou omissão. Esse é o entendimento que prevalece no âmbito doutrinário, mas no âmbito jurisprudencial, a realização de cirurgia estética posterior à lesão não afasta a qualificadora, ok? E a última qualificadora é a do aborto. Essa sim é a única qualificadora de lesão dolosa gravíssima que ela é pré-ter-dolosa, senão vamos confundi-lo com aborto. Então aqui nós temos que ter dolo de lesão e culpa no aborto, porque se eu tiver dolo do aborto, dolo de lesão, dolo de aborto, eu respondo em concurso formal pelo crime de lesão corporal, pelo crime de aborto. Então, o aborto tem que ser exclusivamente a título de culpa, por isso é um crime pré-ter-doloso, tá? Dolo de lesão e culpa no aborto, ok? Lá naquela qualificadora da lesão grave, que era a aceleração do parto, a criança tem que nascer viva e sobreviver, porque se morrer, né, a título de culpa, sem querer ou sem assumir o risco do aborto, estaremos diante da lesão gravíssima do inciso 5º. Então, por enquanto é isso.